Pessoal, sejam bem-vindos ao nosso módulo de modelagem de dados. Então agora que a gente carregou esses dados aqui para o Power BI, nós vamos trabalhar esses dados para verificar como é que é a relação entre as tabelas, né? A gente simplesmente tratou os dados dessas três tabelas e agora a gente tem que ver como é que elas se relacionam. Como é que a gente faz isso, né? Então, das tabelas que a gente carregou, aqui no canto direito, elas ficam, né, demonstradas, cada tabela, com cada uma das colunas. E aqui, no canto esquerdo, a gente tem a parte de exibição do relatório, que é onde a gente vai ver esses dados do Power BI. Tem essa parte aqui do modo de exibição da tabela. Então, caso você queira ver alguma informação da tabela, você entra aqui e visualiza essas informações. E aqui, por último, a gente tem a exibição do modelo. O que é essa exibição do modelo, né? Ele vai mostrar para a gente como que essas tabelas estão se relacionando. Você tem duas opções aqui. Ou você pode começar a trabalhar direto nessa parte de todas as tabelas. E aí eu vou te falar, quando o projeto fica muito grande, você está trabalhando ali com 30 tabelas, 40, que tem temas distintos, coisas desse tipo, você começa a criar parâmetros, coisa que a gente vai fazer posteriormente aqui, fica um pouco bagunçado, na verdade, um pouco difícil de trabalhar. Eu, particularmente, gosto de abrir um novo layout, vir aqui e falar, ok, funil de vendas. Digamos que você tivesse aqui nesse dashboard uma parte de funil de vendas e outra parte de, não sei, desempenho de atividades relacionadas ao funil de vendas. Que não necessariamente essas tabelas têm a ver uma com a outra e elas estão separadas no modelo de dados. Então você poderia ir separando aqui em diferentes abas. Então a gente vai carregar essas tabelas, basta puxar para cá, dimensão deals, dimensão funil e a tabela fato. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai conectar essas tabelas. Então a gente tem o ID da tabela de negociações e a gente vai conectar com o ID da negociação lá da tabela fato. Então ele vai até abrir aqui para a gente essa tela, vai falar, olha, você está criando um novo relacionamento. Esse relacionamento está acontecendo entre a tabela dimensão, na coluna ID, e a tabela fato, também na coluna ID negociação. Você está criando um relacionamento de um para muitos, é a cardinalidade, na direção do filtro único. O que significa isso? Significa que ele está criando um relacionamento entre a tabela de dimensão e a tabela fato, na cardinalidade 1 para muitos, na direção única de dimensão filtrar a tabela fato. O que significa, né? Significa que ele espera que na tabela dimensão, toda vez que você tiver um ID entrando, ele seja sempre um ID novo, porque os registros são únicos. A proporção é de um registro na tabela dimensão para vários registros, ou seja, muitos na tabela fato. E a gente sabe que essa é a relação que existe, de fato, entre essas duas tabelas. Por quê? Você tem o cadastro referente a uma negociação, que é a sua dimensão, e você tem o histórico do que foi acontecendo com aquela negociação no decorrer do tempo. Então você vai ter mais de um registro na tabela fato. Então basta você clicar aqui em salvar, aí ele vai carregar, trabalhando nisso, e ele criou essa relação. Você consegue ver aqui o número 1 e o asterisco, indicando que é o muitos, então a relação da tabela dimensão deals com fato deals é de 1 para muitos, na direção de filtro da dimensão para a tabela fato. Então, a gente tem essa máxima, a tabela dimensão sempre filtra a tabela fato. Você nunca vai criar um relacionamento entre duas tabelas fatos, porque você vai ter problema na modelagem de dados. Então, a ideia que você tem que trazer aqui é o seguinte: estou com dificuldade para analisar se uma tabela é dimensão ou se uma tabela é fato. O primeiro ponto que você pode avaliar é a questão dos registros únicos lá no Power Query. Mas se você quiser não olhar para os dados e tentar pensar de uma forma mais intuitiva, você pode trazer uma frase que ela é de grande valia para análise. Você quer analisar a tabela fato pela dimensão. A regra é sempre essa. Então, por exemplo, eu quero analisar como que está o lead time por negociação. O que significa isso? Lead time é uma informação temporal, ela está na minha tabela fato. Por negociação quer dizer que eu preciso de uma tabela que me indique quais são as negociações, porque eu preciso da dimensão negociação. A mesma coisa, eu quero analisar como é que está a conversão do meu funil, ou como é que estão as perdas do meu funil por etapa. Ou seja, eu quero verificar se eu estou tendo perda na tabela fato
para cada etapa. Então eu preciso da minha dimensão do funil. Então a gente vai criar agora também esse relacionamento. Tá? A gente tem aqui o ID, a dimensão funil, e a gente vai conectar com a etapa. Então ele vai mostrar aqui para a gente que a gente está criando essa mesma relação de 1 para muitos, e nós vamos salvar. Beleza, fizemos esse relacionamento, e agora a gente tem a opção também de criar a tabela calendário. Por que a gente vai criar a tabela calendário aqui? Porque nós precisamos fazer uma análise temporal também. Um indicador muito interessante para a área comercial é verificar se diariamente, ou semanalmente, mensalmente, se você está gerando novos leads e se você está finalizando leads, ou seja, se você está convertendo ou se você está perdendo. Não adianta você entupir o seu funil e não fazer nada com os leads que estão ali. Então, uma análise temporal para a gente ver se por dia ou por mês quantos leads estão entrando e quantos estão saindo do nosso funil é algo interessante. Para fazer isso, existem duas opções. Ou a gente faz lá no Power Query ou a gente faz aqui usando a linguagem DAX. Eu vou fazer aqui usando a linguagem DAX só para mostrar para vocês como é que funciona nesse caso. Então a gente tem aqui, ó, em cima, em página inicial, a opção de colocar nova tabela. Então vou vir aqui, clicar em nova tabela. A gente vai criar a dimensão calendário igual, e a gente vai colocar aqui. A dimensão calendário é uma calendar, e aí agora a gente precisa passar a data inicial, o start date que ele pede, e a data final. Bom, eu vou passar aqui a data inicial como mínimo, ou seja, a menor data de início da minha tabela de deals, e a data final como a maior data, de fato, deals, data final. Ou seja, cria para mim uma tabela calendário que começa na menor data de início e vai até a maior data final. Existem outras possibilidades aqui. Você pode criar tabelas que contenham, por exemplo, os anos. Tá? Primeiro eu vou carregar aqui, só para mostrar como é que funciona. Vou dar um Enter. Vou colocar essa AD calendário aqui. Então ele criou a AD calendário e agora é um relacionamento que existe entre o calendário e a tabela de deals. Aí agora vem um questionamento. Nós temos duas datas na tabela de deals, que é a data de final da etapa e a data de início da etapa. O que a gente vai pensar aqui? Quando nós formos aplicar um filtro temporal no nosso dashboard, a gente vai querer visualizar as datas referentes à criação das negociações. Ou seja, das negociações que eu criei em 2024, por exemplo. Quantas que eu fechei? Quantas que eu perdi? Então, quando a gente aplicar o filtro, a gente vai estar olhando para a data de início da etapa. Então, a gente olha aqui, data, salvar, sentido 1 para muitos. Mas, para que a gente consiga calcular quantas etapas ou quantas negociações a gente perdeu em um determinado mês, alguma coisa do tipo, a gente também precisa do relacionamento entre a tabela calendário e a tabela final, da data final. Então a gente vai criar e aí vai ser um ponto diferente. Quando nós fizermos esse relacionamento, a gente vai clicar aqui em salvar e aí vocês vão verificar que ele vai vir pontilhado. O que significa isso? Significa que o relacionamento existe entre essas duas tabelas, porém não é um relacionamento ativo. Você vai conseguir ativar esse relacionamento posteriormente lá usando uma função chamada useRelationship, lá no DAX. Tá? Então, por enquanto, a gente não vai pensar muito nisso agora, mas a ideia aqui é que vocês saibam que para eu criar um relacionamento entre duas tabelas, eu posso sim ter mais de um relacionamento, mas ativos apenas um. Ou seja, quando eu filtrar por padrão a minha data, ele vai percorrer esse filtro e vai filtrar a data de início da etapa aqui em fato deals. Tá? Então a gente criou aqui a modelagem do nosso projeto e agora a partir desses dados que foram modelados, a gente vai entrar um pouco mais na parte ali de DAX, fazer alguns cálculos para já pensar como que a gente vai trazer alguns indicadores. Então na próxima aula eu vejo vocês.